Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste. Em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E claro, por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. A convidada do programa de hoje é a infectologista e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Marise Reis. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vamos participar do programa de hoje em seus respectivos estados. Júlio Rocha, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Albiege Fernandes, da Empresa Paraibana de Comunicação, Daniele Ferreira, da TV Aperipê, em Sergipe, Carla Soraya, da TV Ceará, e Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Eu quero agradecer a todos pela participação e vamos iniciar nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Doutora Marise, estamos prestes a um colapso na saúde, sem leitos e profissionais de saúde suficientes para a quantidade de pacientes. Como a senhora avalia a necessidade de medidas restritivas, como toque de recolher e lockdown total, já adotadas em outros países? Boa noite, Juraci. Boa noite, os colegas repórteres que estão aí, com os quais trabalharemos logo mais. E boa noite ao público. Veja, Juraci, sua pergunta é muito pertinente nesse momento, porque o que nós precisamos no contexto que nós estamos atual, de UTIs lotadas, com capacidade limitada, logicamente, de ampliar a oferta de leitos de UTI, porque esse é um leito muito caro, muito especializado e para o qual nós nem temos equipamentos e nem pessoal a ponto de fazer uma ampliação que dê conta da demanda que está prevista nesse atual momento da pandemia. Então, o que nós precisamos realmente investir nesse momento, e essa é a saída para a epidemia nesse momento, é adotar medidas que consigam evitar a disseminação do vírus. E evitar a disseminação do vírus no contexto atual, sem vacinas, porque essa é a nossa promessa para o controle dessa epidemia a longo prazo, mas nesse momento que nós não temos vacina, nós precisamos realmente de limitar a circulação de pessoas. Então, há necessidade, sim, de nós ampliarmos a restrição de circulação de pessoas nas cidades, nos espaços públicos. E ou nós tomamos coragem para fazer isso, né? Isso é muito difícil no Brasil em função das nossas questões econômicas, sociais, a falta de uma política organizada, centralizada, né, que possa ordenar o manejo e a condução da epidemia. Nós estamos numa situação muito delicada, né? Diante do nosso contexto mesmo econômico, quer dizer, na hora que a gente trancar todo mundo, como é que essas pessoas vão sobreviver? Muitas pessoas, né? Que muitos têm trabalho informal e que dependem de trabalhar na rua, né? Então, isso é muito desafiador num país no qual o governo não se programou, mesmo depois de um ano, para proteger a população e para dar condições de enfrentar a epidemia do jeito que ela precisa acontecer. Muito obrigado, doutora Marise. Como diz aquele ditado brasileiro, é o remédio amargo para este momento. E agora vamos girar, é momento da participação de Júlio Rocha, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Ele faz a pergunta à infectologista Marise Reis. Olá, Juraci, prazer estar mais uma vez aqui na bancada do Giro Nordeste, saudar os colegas e a professora Marise, nossa conterrânea aqui do Rio Grande do Norte. Professora, aqui no nosso estado nós temos um certo debate que já voltou à tona novamente sobre a medicação ivermectina como possível profilaxia para o Covid. Já vimos aqui a Associação Médica ser favorável, até a parte política, o prefeito da nossa capital também incentivar essa medicação. Como a senhora vê esse cenário em meio ao momento mais crítico da pandemia? Com muita preocupação, né? Porque na hora que o próprio poder público, no caso a Prefeitura de Natal, recomenda que a população faça uso de um medicamento que não tem eficácia, com a perspectiva de se proteger, a população vai entender que, tomando o remédio, ela está protegida
e, portanto, ela pode, inclusive, circular, ela pode relaxar no uso da máscara, ela pode se permitir fazer reuniões menores ou maiores. Então, isso é muito problemático, né? Porque nós não temos eficácia até hoje de que esse medicamento funcione, né? Ele é um medicamento que é um vermífugo, é indicado para o tratamento de verminoses, de escabiose, de piolho, né? Mas nunca para tratamento de doença viral. Ele tem ação antiviral, como vários outros também têm, que têm indicações para outras condições aprovadas para outros problemas clínicos, mas a ação antiviral ele não tem uso clínico como antiviral para vírus algum, mesmo tendo alguma ação antiviral testado em laboratório. E de um ano para cá, vários estudos estão sendo conduzidos ainda, há muitos ainda por serem abertos e publicados, mas hoje mesmo saiu um estudo qualificado, publicado no JAMA, o que a gente chama de clinical trial randomizado, com mais de 200 pessoas em cada braço do estudo, e mostrou que ivermectina não funciona para reduzir duração de doença. Esse trial foi para pessoas doentes, ou seja, se eu estiver doente e começar a tomar ivermectina, isso não vai mudar na evolução da minha doença, certo? E para profilaxia, muito menos. Não há estudos mostrando que ela seja eficaz. Então, eu entendo que é uma temeridade no contexto atual da epidemia, na qual nós temos UTIs lotadas, e nós precisamos investir em medidas eficazes, comprovadas, para evitar a transmissão. Eu repito, eu vou insistir isso a noite toda. O nosso foco hoje, gente, não é aumentar leito de UTI. Nosso foco hoje é bloquear a transmissão do vírus, porque é uma cadeia, é uma bola de neve. Então, esse vírus, se ele vai se transmitindo e vai ampliando a sua capacidade de transmissão, e daqui a pouco eu tenho um volume tão grande de pessoas infectadas e transmitindo, que eu vou ter uma parcela menor, que é estimado aí só de 5% são os que precisam de UTI, mas isso num grande contingente é muita gente, né? E aí nós não vamos ter lugar para as pessoas. Hoje, os novos que adoecerem a partir de hoje não terão leito de UTI daqui a 2 semanas, provavelmente. Então, respondendo a sua pergunta, é uma estratégia que não é recomendada, não é adequada. Muito obrigado, professora. E nós seguimos agora para Pernambuco. É a vez de Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife, fazer a pergunta à infectologista Marise Reis. Olá, Juraci. Olá, companheiros de bancada. Doutora Marise, a situação é muito clara, né? O Brasil, o segundo país do mundo em mortes por Covid. Em algumas situações é considerado até o primeiro, se contar as mortes num único dia. A senhora já detalhou, ou pelo menos já citou, a questão das UTIs lotadas em muitas cidades do país. Eu lhe perguntaria, estamos no pior lugar do mundo para ser pobre, precisar de tratamento para a Covid? Eu acho que sim. Eu acho que sim, sobretudo porque temos a omissão do governo, né, federal na perspectiva de coordenar o manejo dessa epidemia, que gente, é uma pandemia, o mundo inteiro está passando por isso. Então, você imagina países da Europa que têm um sistema de saúde organizado, como Reino Unido, como Espanha, como Portugal, com as dificuldades que tem o sistema de saúde no mundo inteiro, né, nos próprios Estados Unidos. E aqui nós temos um excelente sistema de saúde com suas dificuldades e problemas de financiamento, que é o SUS, mas ele tem uma rede que é fantástica de cobertura, mas temos um governo irresponsável, né, que não foi capaz de assumir o seu papel de coordenação do processo para organizar, para dar um norte à população. Então, quando a gente... Ontem mesmo eu dizia para os colegas aqui na reunião do comitê, está muito difícil sensibilizar as pessoas, né? Eu estou cansada de falar a mesma coisa todo dia, gente. Protejam-se, usem máscara, evitem aglomeração, higienizem as mãos. A gente fala isso há um ano. E o que nós vemos hoje é uma transmissão desenfreada do vírus. E a nossa preocupação maior é que
o efeito do carnaval ainda não chegou, ou seja, a nossa perspectiva é que vai piorar mais. E quando você fala, estamos no pior lugar do mundo, sendo pobre, claro, isso é muito difícil, porque não temos o apoio do Estado, o apoio social necessário em um momento de crise, né? A Covid, como todas as epidemias com o alcance dela, ela traz problemas econômicos, isso é normal, né? Então, na hora que eu tenho uma população, metade da população vive na margem de pobreza, na hora que você tira o recurso que ela tem parco de sobrevida, isso certamente vai gerar mais problemas, mais pobreza, fome, né? Então, a gente que vive na cidade, na capital, já enxerga muito isso no centro da cidade, né? Mesmo com as orientações de evite circular, a gente vê muita gente na rua já pedinte, né? Então, eu acho que sim, que se não for o pior lugar do mundo, porque certamente terão outros com muitas dificuldades, mas na nossa perspectiva de que poderíamos estar fazendo melhor, né? Porque temos um sistema de saúde que nos permitiria fazer melhor, né, se tivéssemos um investimento adequado para isso, isso nos dá uma certa frustração, né, de perceber que não estamos estruturados para enfrentar uma epidemia e que temos, inclusive, dificuldade de comunicação, e isso é muito grave hoje, né? Obrigado, doutora. Pois é, a situação deve piorar, a verdade precisa ser dita, é muito difícil, mas só assim para ver se as pessoas acordam. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos seguir para São Luís, capital do Maranhão, onde está Marcos Saldanha, da Rádio Timbira. Olá, olá a todos, a professora Maria, aos colegas de bancada aí. Vamos aqui de fazer aqui na TV o teste, né, o teste da Covid, a gente faz com alguma regularidade, né? Mas eu vou inverter só a minha pergunta, doutora. A minha pergunta é o seguinte: como é que a senhora avalia a atuação dos conselhos regionais de medicina, principalmente na insistência que os gestores têm nesse tratamento preventivo, a cloroquina, a ivermectina? Será que não há uma omissão por conta dos conselhos? Essa é a minha pergunta. Uhum. Veja, alguns conselhos se posicionaram contrariamente à adoção de medidas farmacológicas, né, seja para tratamento precoce ou para prevenção, com o uso dos fármacos que vêm sendo ensaiados aí há cerca de um ano, desde que a epidemia começou, né? Mas o que a gente observa, e isso sobretudo aqui na região nordeste do Brasil, por exemplo, é que os conselhos não conseguiram se isentar desse olhar de compaixão, que uma boa parte dos médicos tem, de que eu preciso fazer alguma coisa, e esse alguma coisa pode ser justificado em um momento de crise, né, sanitária grave, que tem pessoas morrendo, mesmo com fármacos que ainda não têm eficácia. Quer dizer, essa atitude do médico de fazer uso de fármacos sem eficácia comprovada ainda num contexto como esse, não é dizer que ela é reprovável, não é isso. Na verdade, ela não é reprovável porque o objetivo do médico é salvar vidas, ele está fazendo um esforço para salvar vidas. O que muda, o que é diferente é que, à medida em que eu apresento evidências de que o fármaco não funciona, eu preciso adotar medidas para evitar que ele continue sendo utilizado. E num contexto de saúde pública, é muito importante ficar atento para não expor a população a um fármaco sem eficácia que pode trazer danos, não só porque a população vai se expor, mas porque também está exposta a eventos adversos, a efeitos colaterais das medicações, né? Então, entendo que os Conselhos Regionais de Medicina, eles precisam, sim, se reposicionar em relação a essa estratégia que vem sendo adotada em alguns municípios, na perspectiva
de salvar a população, de proteger a população. Obrigado mais uma vez, doutora. E vamos girar, temos muitos assuntos importantes para conversar com a infectologista Marise Reis, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A gente segue para João Pessoa, quero chamar Albiege Fernandes, da empresa Paraibana de Comunicação. Olá a todos, prazer enorme voltar aqui a essa bancada. Doutora Marise, eu trabalho aqui numa rádio pública e a semana passada nós entrevistamos uma farmacêutica da Universidade Federal da Paraíba. E ela disse durante a entrevista, para todo mundo que quisesse ouvir, que o uso da ivermectina poderia estar sendo estudado, poderia estar gerando alguma das variantes do vírus, sobretudo a P1 de Manaus. A senhora ouviu falar nisso já dentro da comunidade científica? De que o uso da ivermectina poderia ser um indutor de variantes? É essa a sua pergunta? Exatamente. Foi o que a farmacêutica, a professora Bagnólia, do Laboratório de Tecnologia Farmacêutica aqui da Universidade Federal da Paraíba, passou essa informação, alertou a população que não era inócuo o uso da ivermectina, muito pelo contrário. Além dos danos no próprio organismo, estavam se supondo e já dando início a estudos de que o encontro, vamos chamar assim, do vírus com o organismo intoxicado pela ivermectina provocaria uma variação no vírus. Procede isso? Eu não sei, na verdade, não conheço, não tenho informações sobre estudos que estejam avaliando isso. No entanto, eu enxergo uma lógica nesse raciocínio da Bagnólia na perspectiva de que a mutação do vírus, a geração de variantes, ela se dá pelo montante, pelas oportunidades que a gente chama de passagens, ou seja, quanto mais o vírus circula, quanto mais ele infecta pessoas, mais oportunidade ele tem de sofrer mutações. Isso é a essência do vírus, né? Faz parte da biologia do vírus, isso. Então, o que isso tem a ver com a ivermectina? Aquilo que eu comentei anteriormente. Na hora que eu tenho uma ilusão ou uma falsa promessa de que eu tenho um medicamento que vai proteger a população do vírus, e ela toma o remédio e se expõe ao vírus, ou seja, e aí no momento que nós estamos agora, é um momento de grande circulação do vírus, um momento de grande circulação é um momento de maior oportunidade de produção de mutações, de produção de novas variantes, né? Então, eu acredito nessa perspectiva, tá? Mas não conheço estudo que esteja sendo realizado, é provável que isso vá sair aí nos próximos 1 a 2 anos, seguramente, porque tem muitos estudos sendo desenvolvidos em relação a várias questões da Covid, de parte clínica, de uso de fármacos, de vacinas, né? Então, existem muitos estudos no Brasil aprovados, inclusive com protocolos registrados no CEP, aí, quase 1.000 estudos em andamento. Na verdade, isso é possível pelo fato de eu ter uma circulação maior do vírus. Eu não teria condições de fazer associação entre o vírus, a presença do vírus e o fármaco no organismo. Não tenho informações sobre isso. Obrigado mais uma vez, doutora. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. E vamos a Aracaju, capital de Sergipe. É o momento da pergunta de Daniele Ferreira, da TV APRP. Daniele, faz sua estreia. Seja muito bem-vinda. Microfone, Daniele. Aqui, ok. Bom, é bom estar aqui com vocês, é a primeira vez, sem dúvida, e um abraço para todos, aquele abraço virtual para todos que estão acompanhando a gente no Brasil. A professora falou algo interessante, ela falou até uma palavra que me chamou a atenção, ela está cansada, né? Cansada de estar batendo nessa mesma tecla. E é interessante, eu queria te dar já os parabéns, professora, pelo Dia das Mulheres, né? Pelo Dia da Mulher, na verdade, e a senhora como uma pesquisadora, mulher forte aí, trabalhando para que a gente tenha melhores resultados nas pesquisas e diante, inclusive, de cortes
financeiros nas pesquisas, né? E aqui em Sergipe, a gente teve um decreto hoje do nosso governador Belivaldo Chagas, que determinou o fechamento de bares e restaurantes por 2 finais de semana consecutivos. Além disso, também tem uma medida em Canidé de São Francisco, que é um ponto turístico bastante conhecido no Brasil, acredito, nos cânions de Xingó, e tem também o toque de recolher. A senhora acredita que essas medidas, elas podem contribuir, elas devem ser feitas, devem ser repetidas, porque tem essa preocupação também com a economia. Como é que a senhora acredita que deve ser feito? Essa é uma boa medida? É eficaz? O que é que a senhora pensa sobre isso? Então, isso é um ponto muito nevrálgico, eu diria, né, para a nossa tomada de decisão sobre como efetivamente frear a transmissão do vírus aqui no nosso país, em função dessas questões que nós comentamos anteriormente, né, as questões sociais, econômicas e mesmo políticas. A perspectiva que eu tenho é de que essas medidas, elas são importantes, logicamente, na hora que eu fecho estruturas sociais que favorecem a junção de pessoas, né, o ajuntamento de pessoas que vão aí para beber, para comemorar, para conversar, etc., eu, de alguma forma, estou retirando focos potenciais de transmissão do vírus. No entanto, no atual contexto da epidemia, do momento em que nós nos encontramos, eu preciso ampliar isso, eu preciso fazer mais do que isso. Fechar apenas nos finais de semana, bares e restaurantes, não vai resolver o problema, porque o problema está no dia a dia, nos transportes públicos, né? Transportes públicos que no Nordeste do Brasil, por exemplo, em geral, andam lotados, com pessoas em pé, né? Aqui, inclusive, a gente tem identificado pessoas que, para entrar no ônibus, põem a máscara, porque está escrito lá que é obrigatório, mas quando chega dentro do ônibus, retiram a máscara. Então, eu entendo que nós precisamos, e esse é meu grande desapontamento depois de um ano de epidemia, eu fico muito desapontada em perceber que nós não conseguimos desenvolver um canal de comunicação claro, que permita sensibilizar as pessoas, que as pessoas compreendam o que diabo é isso que está acontecendo, que vírus é esse, o que ele causa no organismo e por que eu preciso ficar trancada, por que eu preciso utilizar máscara, por que essa máscara precisa ser posta de forma correta, cobrindo o nariz e a boca, e não aqui no pescoço, ou deixando o nariz de fora? Por que eu não posso encontrar os amigos? Por que eu... Então, eu entendo que se nós tivéssemos conseguido traçar um plano de comunicação, né, adequado às condições do nosso país, considerando as diferenças regionais, considerando as diferenças culturais, inclusive, é possível que nós tivéssemos conseguido manejar melhor a epidemia aqui, sem precisar fechar no modelo do lockdown, porque o modelo do lockdown também, nesse momento, nós não temos estrutura social para isso, né? Dizer que você está em casa, você não pode sair, você tem hora marcada, se precisar sair tem que avisar, tem uma polícia na rua esperando, te notificando, quer dizer, isso para nós é impensável, né, no nosso modelo de organização de sociedade do Brasil, mas seguramente as medidas que vêm sendo adotadas nesse momento não dão conta de se curar essa epidemia, infelizmente. Lógico que a gente vai atenuar um pouco, qualquer medida que eu faça para reduzir, eu mitigo, né? Estou fazendo a mitigação, eu vou reduzir a exposição, e a curva talvez pare de subir, mas ela tende a ficar no platô, e isso é tão perigoso quanto lá em cima, porque eu já estou com o sistema de saúde saturado. Se eu estou com o sistema de saúde saturado e um platô, como é que eu vou aliviar o sistema de saúde? Né? E até quando a gente suporta isso, né? Porque aí chega uma hora que eu tenho equipe cansada, exausta, né? E aí eu começo a errar mais também. Sem contar que sistema de saúde lotado, saturado, significa fila para a entrada na UTI. Tempo de espera para a entrada na UTI de um paciente que necessita de suporte ventilatório significa
lesão grave no pulmão e risco de morte maior mesmo, sobrevida menor, né? Então, são decisões muito difíceis, mas a gente tem que olhar o momento mesmo, né? E acho que cada região tem que olhar para a sua condição de uma forma realista, e outra coisa que também eu acho que é muito importante, e a gente também não tem conseguido fazer isso de forma efetiva, que é nos juntarmos. Por exemplo, as nossas regiões, o Rio Grande do Norte com a Paraíba, por exemplo, eu tenho uma área de confluência, de trânsito de pessoas que é muito grande, então não dá para você fazer uma medida isolada, né? Precisa observar isso também. E esse é um ponto que o Brasil tem problema, porque ele teve dificuldade de lidar com as suas fronteiras internas e externas desde o início da epidemia, né? Obrigado, doutora. E temos mais perguntas para a infectologista Marise Reis. E vamos girar. Agora é o momento de seguir para Fortaleza, onde está Carla Soraya, da TV Ceará. Olá, meu cumprimento a você, Juraci, aos colegas de bancada virtual, às pessoas que estão nos acompanhando e à professora Marise, muito grata por sua participação. Professora, aqui em Fortaleza a gente vai começar a enfrentar a partir de amanhã o segundo lockdown, coincidentemente no mesmo período, praticamente, que a gente enfrentou no ano passado. Estamos com 10 hospitais públicos daqui com 100% de UTIs ocupadas por casos de Covid, né? Vamos ter também outras cidades do interior com lockdown. Eu pergunto à senhora, como cientista, já há algum estudo com relação, por exemplo, ao lençol freático? Será que esse vírus também não está nos nossos esgotos, na água que a gente está consumindo? Porque além da falta de comportamento de educação da população, será que isso também não já está acontecendo? E a gente tem aí a perspectiva, né, a possibilidade de 138 milhões de doses chegando a partir de julho. Será que até lá a gente vai conseguir barrar o avanço desse vírus com lockdowns, com toque de recolher? A gente saiu do toque de recolher para um lockdown porque não estávamos conseguindo. Eu queria que a senhora alertasse a população com relação a isso. Então, veja, estudos sobre contaminação de lençol freático com vírus, há estudos, o que a gente não sabe é se isso tem impacto na transmissão, né? O que os estudos mostram é que eu contamino o lençol freático, sim, eu contamino os esgotos, mas que importância tem isso na transmissão do vírus? Porque é esse o ponto que a gente tem que ter claro, né? A transmissão desse vírus, ela se dá preferencialmente pela via respiratória, e os micro-organismos, eles têm esse modus operandi. Cada micro-organismo tem um modo de se relacionar com o hospedeiro e com o ambiente, né? Sobretudo com o hospedeiro. Então, existem micro-organismos, por exemplo, que estão transmitidos pelo contato, existem micro-organismos que estão transmitidos pelas fezes, existem micro-organismos que estão transmitidos preferencialmente pela via respiratória. É o caso desse vírus. Mesmo ele estando presente em superfícies, contaminando superfícies diversas, e eu, logicamente, posso me contaminar eventualmente ao contatar essa superfície, se eu levar esse vírus com a mão que eu toquei a boca ou o olho, mas esse mecanismo é muito menos importante do que o que se dá pela via respiratória. Na hora que eu falo, que eu canto, que eu grito, que eu respiro, né? Quando eu estou respirando, eu estou eliminando gotículas, partículas que contêm o vírus e que podem ter acesso a outras pessoas que estejam no meu entorno. E é por isso que o uso da máscara é tão importante, sendo utilizada por todos, porque se eu tenho vírus, mas estou de máscara, eu falo, a máscara contém o vírus, se você também está, nós juntas não contaminaremos uma outra. E o distanciamento social, é por isso que essas são as medidas que realmente têm mais impacto na prevenção. Então, em relação à questão da água, é isso, basicamente. Eu acho que a gente não precisa ficar histérico com mais um meio de transmissão, né? É nos preocuparmos realmente de dar conta da transmissão pela via respiratória. Bom, em relação à questão
do lockdown, né, que Fortaleza acabou de adotar e que vai incorporar logo mais, você próprio traz um exemplo claro da pergunta anterior que a colega fez, perguntando se a interrupção, o toque de recolher seria suficiente. Fortaleza já está antecipando para nós, gente, não é suficiente, já fizemos e não deu certo, não conseguimos segurar a epidemia. E aí, quando você fala, nós vamos conseguir segurar essa epidemia com toque de recolher, com medidas restritivas em diferentes graus, até termos vacina, precisamos, né? Na verdade, nós vamos ter que ir nos reinventando no dia a dia, semana a semana, eu diria, porque com a Covid é assim, a gente se reavalia a cada semana, né? Então, eu diria que nós precisaremos, sim, sociedade, governo, olharmos o que está acontecendo com o que vem sendo incorporado do ponto de vista de medida para a prevenção da transmissão, para mitigar a transmissão, semana a semana, e ver onde nós vamos parar, né? Seguramente nós conseguiremos frear parcialmente, talvez não consigamos ter uma redução, anular, seguramente não vamos conseguir anular o número de casos, mas de mortes, sobretudo, que é o que nos preocupa mais. O que nos preocupa não é só os jovens que se infectam, não tem problema, ele por si só não é um problema. O problema é que ele leva para casa, para o avô, para o tio, para o familiar que tem comorbidade, é esse que vai parar na UTI, né? Então, eu entendo que nós precisaremos, né, ser muito persistentes e revisar regularmente se a medida que nós estamos adotando está sendo capaz de mitigar a transmissão, ou seja, de reduzir a transmissão, porque é isso que vai reduzir a pressão na UTI, até que a vacina chegue, né? Porque esse ano a vacina não vai dar conta ainda de nos proteger. Nós precisamos realmente, o ano inteiro nós ainda vamos conviver com esse vírus e conviver com essa necessidade de ampliar, relaxar, mas manter sempre a estratégia de uso da máscara em ambientes coletivos e de evitar aglomerações, de evitar eventos coletivos com muitas pessoas. Nós teremos um 2021 assim. Doutora, muito obrigado. A senhora tocou num ponto muito importante, que a doença, a Covid-19, não é uma doença individual, é uma doença coletiva. Quando você se cuida, usa a máscara, lava as mãos, o álcool gel, mantém o distanciamento, você se cuida e também cuida do próximo. E vamos seguir para Teresina, capital do Piauí. Quero chamar Henrique Douglas, da TV Antares. Saudação piauiense a todos, saudação também para todas as mulheres da bancada e a nossa convidada pelo 8 de março, saudação hoje e sempre. Doutora Marise, eu gostaria de fazer uma contextualização histórica para fazer a pergunta. Nós tivemos a quebra, o crack de 29, né, seguindo de um momento, de uma década muito ruim, a década muito autoritária, ditaduras em Portugal, Espanha, Alemanha, Itália. Só que não tínhamos essa crise de pandemia. E aí tem a crise econômica. O Brasil sentiu tudo isso. Eu quero perguntar para a senhora o seguinte, como especialista da área de saúde, qual é a sua avaliação sobre quanto tempo de restrição de mobilidade e fechamento de atividades econômicas um país como o Brasil pode aguentar? Pergunta difícil, eu não sei, porque, veja, esse é um problema grave, né? Difícil da gente interpretar, porque os governos no Brasil, eles estão com essa estratégia, de todos os estados praticamente, né? Com essa estratégia de fechamento parcial, né? Ou de retomada precoce das atividades na perspectiva de reduzir o dano econômico. No entanto, o que a gente precisa olhar é que, no contexto de uma epidemia como essa, quanto mais tempo eu fico exposto ao vírus e, portanto, eu vou ter mais mortes e mobilidade, né? Porque, na verdade, eu estou fechando o turismo, por exemplo, uma região como a nossa do Nordeste, que o turismo tem um papel super importante na economia, nós freamos isso, né, no último ano. Então,
será que se nós tivéssemos sido capazes de fazer um fechamento verdadeiro por um tempo menor, por exemplo, por um mês, e tivéssemos nos livrado do vírus por 3 meses, como fez a Europa, né? Que se livrou por 4, 5 meses, depois veio uma outra curva, agora vai se livrar dela, e fica uma lacuna de liberdade, né, relativa. Não teria sido melhor? Porque o que aconteceu conosco? A gente fez fechamentos parciais, preocupado com a questão da economia, e não nos livramos dele. O Brasil, se você olhar o mapa do Brasil como um todo, ele está num platô de casos. E ter um platô de casos significa a necessidade dessa estratégia de mitigação parcial o tempo inteiro. Abre aqui, fecha ali. Se você diz, e quanto tempo nós aguentaríamos isso? Eu não faço ideia, porque o Brasil, quando a Covid começou, já estávamos em um contexto econômico de crise, né? Já estávamos em crise econômica, política, então eu diria que a Covid nos pegou de calça curta, né? O mundo inteiro foi surpreendido com ela e o mundo inteiro teve muita dificuldade de lidar com as imposições que esse modelo de epidemia traz, mas para o Brasil eu diria que foi muito mais duro, né, em razão da nossa situação atual, né? Nós já estávamos nessa crise econômica. Então, se você disser assim, será que a gente aguenta até o final do ano? Nós teremos que aguentar, nós teremos que ser resilientes, né, e resistentes, né, para chegarmos vivos. Eu hoje tenho uma meta aqui, que é estar viva ao final dessa pandemia. Então, nós precisamos nos cuidar para isso, né, e encontrar a forma de poder circular quem precisa circular, inclusive para manter a vida, né, na cidade, nos ambientes coletivos, com segurança e vivo. Acho que essa é a nossa estratégia. Obrigado. E agora é a hora da participação do público do Giro Nordeste. Cris Gadelha enviou a seguinte pergunta. Algumas pessoas criticam o uso de máscaras e alegam ineficácia. Qual a sua opinião? Isso é verdade? E eu acrescento à pergunta da Cris, professora, o papel das fake news nisso tudo e também dos agentes da desinformação, como o presidente da República. Então, as máscaras, elas são medidas protetoras importantes, né, eficazes, isso está comprovado, nós não temos mais dúvidas, né? Para a equipe de saúde que está trabalhando com pacientes e, portanto, com uma carga viral mais elevada, porque dentro do serviço de saúde eu concentro pessoas doentes, então eu vou ter uma exposição muito mais alta. Então, para os profissionais de saúde, a estratégia mais segura hoje é a utilização da máscara tipo respirador, que tem uma capacidade de proteção mais elevada, que a gente chama de N95. Então, essa é a recomendação em função de que os vírus eles não se disseminam apenas pelas gotículas, mas também por aerossóis. Os aerossóis são partículas menores que ficam suspensos no ar por um tempo um pouco maior, porque a gotícula ela cai, ela sai da minha boca, do nariz, e ela cai aí a 1 metro, 2 metros. Os aerossóis não, eles ficam suspensos e eles se ampliam aí. Então, a recomendação para o profissional de saúde em trabalhando com Covid é o uso de N95 e para a população em geral, continuem utilizando as máscaras de tecido, sim, porque como nós estamos em momento de pico, nós já começamos a ter dificuldade de comprar e de adquirir insumos, mesmo para os hospitais. Então, é importante que a população se proteja, utilizando máscara de tecido, as máscaras de algodão, inclusive, foram testadas, né? Existem estudos mostrando que elas protegem, sim, não protegem como a máscara cirúrgica ou como a máscara N95, mas elas protegem e é melhor do que nada. E a recomendação que eu faço é de que, como essa máscara você lava todo dia, então o elástico fica folgado e na hora que ele está folgado e cai da face, ela não serve mais, é necessário trocar.
Então, esse é o cuidado mais importante. Máscaras, elas têm validade, né? Porque a que eu uso no hospital, ela é descartável, mas a que eu uso em casa pode ser lavada, pode ser reutilizada, e com segurança, mas ela precisa estar íntegra e ela precisa estar bem adaptada à face. Então, ela funciona. Bom, a outra pergunta sua foi o papel das fake news, né? Das desinformações nesse processo, e é isso mesmo, na verdade, isso é muito preocupante. Eu não sei o impacto que essas fake news tiveram fora do Brasil, mas no contexto do Brasil, seguramente é um efeito deletério, porque as pessoas têm dificuldade de compreender o que é verdade, o que é informação verdadeira e o que é desinformação, e é nisso que nós, e por isso que nós temos toda essa dificuldade, é isso que eu comentei, quer dizer, nós não fomos capazes de superar esse conjunto de fake news que, na verdade, desinformou as pessoas, né, sobre a necessidade do autocuidado, sobre a necessidade do uso correto da máscara, sobre o uso de fármacos, né, várias. Eu fico contente de perceber, em relação às vacinas, que as pessoas estão buscando, ou seja, nós não estamos vacinando mais porque não temos vacinas, né? Mas a gente não tá tendo recusa. Então, isso é um ponto importantíssimo, porque há também fake news em relação às vacinas, muitas, né, circulando por aí, em relação à eficácia, em relação ao efeito colateral, etc. Então, eu acho que a gente precisa reconhecer o que é a fake news e nos apropriarmos de informações que sejam adequadas para orientar a população. Obrigado mais uma vez, professora. Esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. E vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia para a infectologista Marise Reis. Professora, as mortes por Covid-19 no Brasil têm crescido de forma assustadora. Enquanto isso, em muitos países do mundo, o cenário é inverso. Até nos Estados Unidos, que tem o pior cenário da pandemia, as mortes estão em queda e após a mudança de presidente, a vacinação aumentou e atingiu mais de 50 milhões de norte-americanos. O exemplo de quem está nos principais espaços de poder, como o presidente da República, governadores e prefeitos, influencia no comportamento do restante da população? Com certeza, um exemplo. Bom, o Brasil é um exemplo claro disso, né? Porque o presidente ele nunca respeitou as medidas recomendadas de afastamento social, de uso de máscara. Ele começou e ainda hoje ele não utiliza a máscara corretamente, regularmente. Ele continua provocando aglomerações e, mais do que isso, ele posta mensagens. Foi um defensor, né, da cloroquina lá no início da epidemia e fazia isso de uma forma muito assintosa, quer dizer, é uma liderança. Então, os líderes são muito importantes no manejo das crises, né? Um líder verdadeiro, um bom líder, consegue nos tirar das crises. Uma crise não sai sem um bom líder, né? Em crises eu preciso de 3 coisas muito importantes: um líder verdadeiro, trabalho em equipe e comunicação efetiva. Então, são três componentes essenciais para resolvermos crises e conflitos, e a pandemia é um exemplo claro disso. Ela é uma crise sanitária sem precedentes, né? Não tenha dúvida. E um outro, então, o primeiro exemplo negativo é o nosso interno, né, do presidente do Brasil. O outro exemplo claro é esse que você acabou de citar, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, até o Trump sair, tinham o pior desempenho em relação ao manejo da Covid, né? Com o maior número de casos do mundo e com o maior número de mortes. Ele ainda não perdeu o seu ranking, mas já começa a descida. E a descida nos Estados Unidos não está atribuída ainda à vacinação. Não é a vacinação a responsável pela queda de mortes lá. São as medidas restritivas que foram adotadas imediatamente pelo presidente ao assumir, né? A trazer o exemplo, a orientar as pessoas, a chamar para a responsabilidade,
coletiva, né, de se proteger, de utilizar máscara, etc. Quer dizer, ele trouxe isso de uma forma clara e ele trouxe esse problema como o número 1 da sua pauta política. Quer dizer, em um momento de crise, de uma pandemia como essa, isso tem que ser o principal problema a ser tratado e a principal preocupação, porque são vidas que estão sendo ceifadas, né? E nós estamos nesse espaço, né? Ou seja, de um governo que não deu importância para a epidemia, que achava que era uma gripezinha, né? E que não tinha problemas, e os óbitos começaram a se somar, e nós teremos muito mais óbitos. Nós temos mais óbitos hoje, proporcionalmente, do que tivemos no pico lá em maio, junho, quando a gente teve a primeira onda. E a tendência é que isso se multiplique. Nós teremos uma situação bastante... Março será um mês muito difícil para todos nós, no Brasil inteiro. Doutora, muito obrigado mais uma vez. E eu quero chamar agora novamente Júlio Rocha, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, para fazer mais uma pergunta à infectologista Marise Reis. Então, doutora Marise, a senhora como professora, pesquisadora universitária, deve ter percebido nesses últimos anos as universidades públicas sofrendo vários ataques, seja ideológico, seja de corte orçamentário, apesar de serem essenciais nesses momentos, né? A gente vê, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, o papel do LAIS, né? O Laboratório de Tecnologia, com o monitoramento da Covid, da regulação, das plataformas de vacina. Como a senhora vê esse papel das universidades sendo questionado? Com muita preocupação, né? Quer dizer, na verdade, eu acho que nem é só a questão de questionado, não, é investimento, é definição de prioridade, né? As universidades, elas são importantes centros de desenvolvimento de ideias, né? De inovação. Isso é no mundo inteiro. E na hora que eu tenho um país que não investe em inovação, que não investe em pesquisa, ele está fadado a perder o bonde da história, como se diz, né? E a Universidade do Brasil, ela passa por esse processo aí já de financiamento precário, né? E com a Covid, junto com as fake news, nós tivemos... Eu acho que tem uma coisa do negacionismo, né? O Brasil hoje ele está dividido, a sociedade ela está muito dividida, de um grupo de pessoas que aposta no caos, né? No liberalismo, são os negacionistas, que inclusive são os que defendem esse olhar sobre isso não é problema, né? Como aconteceu ao longo do Brasil, e o grupo de pessoas que defende a vida. Então, acho que a gente tem hoje o Brasil dividido. E nisso a universidade ela perdeu muito, porque primeiro ela perdeu investimentos, e na hora que ela perde investimentos, ela perde capacidade de produção e de inovação. E, por exemplo, a Universidade do Rio Grande do Norte, ela tem tido um papel fundamental no enfrentamento dessa Covid, e várias universidades pelo país afora. Nós temos grandes universidades no Brasil, nós temos grandes pesquisadores, e no país inteiro elas tiveram um papel muito importante, produzindo, inclusive com atendimento aqui, dando suporte à Secretaria de Saúde no comitê, suporte tecnológico com o Laboratório de Inovação, por exemplo, em saúde, o LAIS, com trabalho junto à comunidade, quer dizer, em diferentes âmbitos, não só da área da saúde, mas da área da comunicação, da tecnologia, né? Então, para nós é muito preocupante, e eu não sei como nós sairemos, né? Quando a gente diz quanto tempo nós vamos suportar isso, né? Porque, inclusive, trabalhar hoje dentro da universidade no contexto da epidemia está difícil, porque estamos trabalhando remoto, num modelo híbrido, né? E isso também é um fator negativo, né? Um fator ruim, parece que a gente vai se distanciando, né? Vai se tornando ausente, não sei, eu tenho um pouco esse sentimento de não presença, que é muito preocupante no contexto dessa pandemia. Sairemos dela com muitos problemas, não só mentais.
Doutora, obrigado mais uma vez. E quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos falar mais uma vez com Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco. Marise, de todas essas ações erradas, desastrosas do governo Bolsonaro, desde o início da pandemia, aproximadamente um ano, será que a gente pode considerar que a condução da campanha nacional de vacinação do Covid, seria esse momento mais crítico, esse momento mais desastroso na condução de toda a crise sanitária? Veja, bom, a vacinação no Brasil, ela foi uma incógnita, né, desde o primeiro momento, porque o Brasil efetivamente não compreendeu, o governo não compreendeu que ele precisava buscar se articular rapidamente com os diversos países e laboratórios que estavam pesquisando e produzindo vacinas, a despeito de termos várias delas fazendo ensaios aqui no Brasil, o que já era uma condição que nos daria conforto para dizer, opa, esses que estão sendo ensaiados serão disponibilizados prontamente, né, tão logo sejam aprovados. No entanto, não houve planejamento, eu acho que não houve intencionalidade, ou compreensão de que a vacina realmente era a saída para o enfrentamento dessa crise, e acho que isso se dá pela dificuldade de entendimento mesmo do que é isso que nós estamos passando, entende? Acho que faz parte do pacote, né? O pacote de incompreensão, de incapacidade de entendimento do que significa essa crise sanitária e de quais são as perspectivas que a gente tem de sair dela. Bom, o fato é que, então, nós tivemos essa emergência, né, porque o plano de imunização poderia ser desenhado de forma calma, até porque nós já sabíamos que tinha vacina que ia sair, tem vacina sendo ensaiada desde julho, a gente fala, em outubro vai sair, aí outubro não deu, mas vai sair em novembro, vai sair em dezembro, ou seja, esse plano poderia ter sido desenhado aí, e o planejamento para aquisição de vacinas, de imunobiológicos, para proteger a população em quantidade adequada, ter sido providenciado. Resultado, nós temos um ir e vir, né, de chegada de vacinas, de lotes de vacinas, sem um planejamento adequado, e isso dificulta a operacionalização nos estados, né? O Brasil tem uma experiência fantástica com a imunização. O Brasil, gente, ele tem um dos planos de imunização mais potentes do mundo. Na área, nós oferecemos na rede pública 17 vacinas gratuitas para a população. Isso, o mundo, ninguém tem essa capacidade. E nós temos experiência com vacinação de massa. E nós temos experiência com erradicação de doenças virais por vacinação. Tão logo as vacinas foram inventadas ou desenvolvidas lá no início do século XX, o Brasil já estava trazendo aqueles primeiros ensaios para cá. Então, assim, é de 1904 a nossa experiência com vacina aqui. Então, capacidade de vacinar nós temos. O que falta é coordenação do processo, certo? Então, na verdade, o problema é, de novo, é a falta de uma coordenação, de uma liderança, né, que possa direcionar o manejo da Covid e as estratégias coletivas, né, porque existem as estratégias que são individuais, como o meu autocuidado, a minha preocupação com a minha saúde, com as pessoas que eu quero bem, né, de proteger a mim e a minha família. Cada um precisa ter esse espírito, né, de se proteger, mas o espírito coletivo aqui se impõe, a solidariedade aqui se impõe. Covid não é uma doença para você imaginar que, tendo dinheiro, você vai conseguir resolver o seu problema, em hipótese alguma.
Estamos quase no final do Giro Nordeste de hoje. Doutora Marise, temos aí 1 minuto para as suas considerações finais. Ok, então eu gostaria muito de agradecer o convite, de agradecer a oportunidade e de estar aqui. O Nordeste é um espaço ímpar, extremamente prazeroso, de um povo acolhedor, e eu gosto muito de viver aqui. E o que eu gostaria de colocar para encerrar minha fala era de que as pessoas repensem sobre o momento que nós estamos passando atualmente dessa pandemia, que elas se coloquem no lugar do outro, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de entender que nós também estamos sob risco de adoecimento. Acha que sempre, não, o outro adoeceu, mas eu não vou adoecer porque eu sou cuidadosa e tal, ou eu não estou me expondo. Quer dizer, é muito importante cada um entender que todos nós estamos sob risco, sim, se nós não tivermos cuidados, né? E às vezes, mesmo tendo cuidado, se você se expõe a uma quantidade, uma carga viral muito grande, você ainda assim pode adoecer. Então, esse é um ponto importante. O outro que eu gostaria de destacar aqui que é muito importante para a prevenção. Se você sente qualquer sintoma que pode estar relacionado a essa Covid, dor no corpo, dor de cabeça, dor de garganta, febre, não saia de casa. Não saia de casa, informe sua família, se tranque num quarto, se for possível, um quarto só para você, e observe-se nos próximos 2 dias. Tome muito líquido, tome remédio para dor, para febre, se for o caso, né? Um analgésico, antitérmico, e se observe. Se os sintomas persistirem, busque um serviço de saúde para confirmar o diagnóstico e para receber orientação de como proceder. E proteja a sua família. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente indo trabalhar doente. Se sente mal, eu não sei se eu tenho, não tenho, vou trabalhar. Aí trabalha no primeiro dia, volta. No dia seguinte, parece que eu não estou muito bem, vai de novo. Ou seja, nisso você trabalhou 2, 3 dias doente e expôs as pessoas com as quais você trabalha, quem você encontrou no meio do caminho, né? Então, isso é um ponto muito importante. E essa de tentarmos identificar, ao ter qualquer sintoma, com quem eu tive contato. É muito importante você informar as pessoas com as quais você teve contato, para que elas também se observem e elas evitem exposição a outras pessoas. Então, essa é a minha mensagem final, e o que eu gostaria que todos se protejam, fiquem atentos. A transmissão do vírus está muito alta e nós precisamos ainda tomar muito cuidado ao longo do mês de março que se aproxima. Obrigado mais uma Boa vez, noite. doutora. O Giro Nordeste está terminando. Quero agradecer a participação de Marise Reis, infectologista e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Muito obrigado também aos comunicadores, Júlio Rocha, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco, Marco Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Albiégio Fernandes, da Empresa Paraibana de Comunicação, Daniele Ferreira, da TV Aperipê, em Sergipe, Carla Soraya, da TV Ceará, e Henrique Douglas, da TV Antares, do Piauí. Um agradecimento especial a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. A gente volta na semana que vem. Até lá!